Seu gato esquece pequenos detalhes do dia a dia, mas certos momentos deixam marcas que ele nunca vai esquecer. Pesquisas mostram que gatos carregam algo muito parecido com memórias episódicas, especialmente quando passam por experiências que despertam emoções profundas. São esses gestos que permanecem para sempre na vida do seu gato, moldando como ele vai se lembrar de você mesmo quando seus bigodes estiverem brancos. Número 1. Repare em como ele toca o seu rosto. A maioria das pessoas acaricia o gato de um jeito que não é o ideal. Normalmente se faz um carinho no topo da cabeça ou atrás das orelhas, mas existe um ponto que carrega um significado emocional muito maior, algo como 10 vezes mais intenso. E o gato passa a vida inteira torcendo para que você perceba isso. Trata-se da glândula temporal, localizada entre o olho e a orelha, naquele pedaço macio e quentinho onde a bochecha encontra a têmpora. Quando uma mãe gata limpa seus filhotes, ela insiste exatamente nesse ponto. Esse movimento libera uma onda de oxitocina, que literalmente altera a forma como o filhote reage ao estresse. E aqui vem o que impressiona. Segundo pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon, gatos que recebem carícias frequentes nessa região apresentam níveis de cortisol cerca de 40% mais baixos ao longo de toda a vida. Não só na hora do carinho, permanentemente. Especialistas afirmam que apenas 1 em cada 20 cuidadores de gatos descobre esse ponto por conta própria. Existem glândulas de cheiro ali que liberam feromônios quando tocadas com delicadeza. É um movimento circular suave, apenas com a ponta do dedo. Esses feromônios criam o que pesquisadores chamam de memória de odor social, que passa a fazer parte do mapa emocional permanente do gato. Quando você toca esse ponto, está literalmente registrando sua presença no sistema nervoso dele. Essa memória não enfraquece com o tempo. Ela se fortalece por meio de um processo chamado consolidação, onde o cérebro transforma experiências importantes em lembranças permanentes. Número 2. As palavras cotidianas que ele espera ouvir. Seu gato precisa de algo que não tem relação com comida nem brincadeira. Pesquisadores japoneses usando exames de ressonância funcional descobriram que gatos que os tutores conversam com eles com frequência desenvolvem um córtex auditivo mais espesso. A parte do cérebro responsável por processar a fala humana literalmente cresce, criando novas conexões neurais que não existiam antes. Mas existe um lado mais sério nisso. Gatos criados em casas silenciosas mostram padrões neurológicos semelhantes aos de gatos com perda auditiva. O cérebro deles literalmente atrofia por falta de estímulo. Seu gato precisa que você narre sua vida para ele. Estudos mostram que eles conseguem distinguir entre algo como 30 a 40 palavras humanas, mas compreendem centenas de padrões de entonação. Só que não é aquela voz de bebê. O tom agudo imita o chamado de filhotes em sofrimento, o que aumenta a ansiedade. Eles precisam de um tom de conversa normal, como você falaria com um amigo. Conte sobre a reunião difícil. Explique por que escolheu aquela lata de comida. Comente o clima enquanto olham juntos pela janela. E aqui vem uma descoberta surpreendente. Gatos sabem quando você está falando sobre eles e quando está falando diretamente com eles. Eles reconhecem estados emocionais só pelo ritmo da sua voz. Em casas com vários gatos onde quase não há conversa humana, muitos desenvolvem o que especialistas chamam de mutismo seletivo. Eles simplesmente param de miar. Eles aprendem que se comunicar não cria conexão. Número 3. O que acontece entre 5 e 7 da manhã. Seu gato faz um ritual matinal que você provavelmente ignora todos os dias. Entre 5 e 7 da manhã, gatos realizam o que se chama verificação social. Eles precisam confirmar que o grupo está inteiro. Na vida selvagem, isso significava checar se todos sobreviveram à noite. Pesquisadores da Universidade da Geórgia observaram algo impressionante. A forma como você reage nos primeiros 10 segundos determina o humor do gato pelo resto do dia. Gatos que recebem um reconhecimento matinal, mesmo algo simples como algumas palavras, um toque suave ou um piscar lento, apresentam comportamentos muito diferentes nas próximas 16 horas. Eles comem cerca de 30% mais ao longo do dia. Brincam o dobro. Dormem melhor, caindo no sono profundo mais rapidamente.
Já gatos que são ignorados nesse momento aumentam o comportamento de se esconder, perdem o apetite e mostram algo doloroso. Após cerca de 12 dias sendo ignorados nesses encontros matinais, eles param de tentar. A via neural que sustenta esse comportamento de vínculo começa a ser podada, num processo chamado eliminação sináptica. O cérebro do gato literalmente deixa de esperar conexão. O reconhecimento não precisa ser nada elaborado. Você nem precisa levantar. Um bom dia murmurado, uma mão estendida ou simplesmente abrir os olhos e olhar para ele. Esses pequenos gestos ativam o sistema de apego dele para o dia inteiro. Número 4. O sinal que quase todo mundo não percebe. Todo gato tem um limite de carinho que a maioria das pessoas ultrapassa sem perceber, causando desgaste emocional. A Faculdade de Saúde Felina da Universidade Cornell identificou o que chamam de limiar de acariciamento, um ponto em que prazer se transforma em estímulo excessivo. Os sinais incluem cauda tremendo, pele ondulando, orelhas inclinadas para trás, mudança de peso no corpo ou pupilas dilatadas. Isso não é mudança de humor. É o sistema nervoso dele dizendo que não consegue processar mais toque sem ativar uma resposta de estresse. Os receptores na pele ficam sobrecarregados e enviam sinais de alerta ao cérebro. Quando você respeita esses sinais e para na hora, algo profundo acontece no cérebro do gato. Ele libera GABA, um neurotransmissor que reforça caminhos de confiança. Ele aprende que você é seguro justamente porque sabe quando parar. Isso cria algo chamado conforto preditivo. O sistema nervoso dele se prepara para sentir segurança quando você se aproxima. Mas quando você ignora os sinais, ativa o sistema nervoso simpático, o mesmo mecanismo de luta ou fuga acionado diante de predadores. Alguns gatos toleram isso durante anos, acumulando uma dívida de estresse que um dia se manifesta em agressividade, isolamento ou doenças relacionadas ao estresse. O gato mantém uma memória detalhada de cada limite respeitado ou violado. Essas memórias não desaparecem. Elas formam o mapa de segurança que ele tem de você. Alguns gatos passam a vida inteira mapeando humanos como perigosos, nunca relaxando de verdade. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e de se inscrever no canal. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você saberá. Obrigado! Número 5. A forma como você sai de casa muda tudo. Pesquisas da Universidade de Lincoln mostram que cerca de 20 minutos antes da saída, o gato entra em ansiedade pré-partida. Ele reconhece sua rotina. Pegar as chaves, calçar os sapatos, pegar a bolsa. O coração dele acelera cerca de 30%. Hormônios de estresse inundam o corpo. As pupilas se dilatam ao máximo. A maioria das pessoas ou ignora completamente o gato nesse momento, ou faz despedidas longas e emocionais, o que piora a situação. Ambos os comportamentos causam danos psicológicos duradouros. O gato precisa de um ritual de saída, um padrão calmo e consistente que sinaliza retorno. Especialistas recomendam algo bem específico. Uma frase dita sempre no mesmo tom, um petisco deixado sempre no mesmo lugar, ou um brinquedo que só aparece nesses momentos. Pela repetição, isso cria segurança antecipada no hipocampo. Gatos com rituais de saída estabelecidos apresentam 50% menos comportamento destrutivo quando ficam sozinhos. Mantêm a alimentação normal. Não desenvolvem aquelas infecções urinárias comuns em gatos ansiosos. Exames mostram que a amígdala, o centro do medo, permanece calma durante sua ausência. Sem esse ritual, o gato passa horas num estado de vigília, sentado perto da porta, músculos tensos, incapaz de relaxar, esperando um retorno que ele não consegue prever. O estresse constante enfraquece o sistema imunológico, reduz a expectativa de vida e muda a personalidade do animal. Número 6. A vigília silenciosa que ele precisa e quase nunca recebe. Quando o gato está doente, ele precisa de algo que muitas pessoas interpretam de forma errada. Gatos doentes não precisam apenas de cuidados médicos. Eles precisam do que pesquisadores chamam de proximidade social sem interação. Isso vem dos ancestrais selvagens. Um gato ferido permanecia onde os outros pudessem vê-lo.
mas sem contato físico, para se recuperar com segurança. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis, descobriram que gatos que recebem esse tipo de vigília se recuperam significativamente mais rápido. Marcadores imunológicos melhoram cerca de 25% mais rápido. A contagem de glóbulos brancos se estabiliza antes. O apetite retorna dias antes. Mas o que significa essa presença adequada? Significa estar no mesmo cômodo, fazendo algo tranquilo, como ler ou trabalhar no computador. Não é ficar checando o tempo todo, muito menos forçar carinho. Apenas estar ali. A presença silenciosa da pessoa com quem ele tem vínculo libera imunoglobulina A, um anticorpo que combate infecções. Sua companhia silenciosa fortalece o sistema imunológico dele por meio da psiconeuroimunologia. Deixar um gato doente sozinho não ajuda no descanso. O isolamento provoca estresse de abandono, que suprime o sistema imunológico e prolonga a doença em até 40%. Um gato não fica seriamente doente muitas vezes ao longo da vida. Esses momentos se tornam memórias centrais, registradas no sistema límbico, onde emoções permanecem para sempre. Número 7. As palavras que ele espera a vida inteira para ouvir. Gatos sabem quando estão morrendo. Pesquisas no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Colorado confirmam que gatos mostram mudanças comportamentais claras semanas antes do fim. Mas eles esperam algo específico de você. Gatos têm um instinto biológico para esconder sinais de fraqueza, pois isso os protegia de predadores. Mas dentro de casa, esse instinto se transforma em sofrimento. Eles querem descansar, mas sentem que não podem, porque acham que isso pode te ferir emocionalmente. Veterinários especializados em cuidados de fim de vida observaram que gatos cujos tutores reconhecem verbalmente o que está acontecendo apresentam queda nos níveis de cortisol. O ronronar aumenta. Eles procuram mais contato, comem melhor e parecem, de certa forma, em paz. Eles precisam ouvir que está tudo bem, que você sabe, que eles não precisam fingir mais, que eles foram bons, que são amados e que, quando estiverem prontos, podem partir. Isso não significa desistir do tratamento. Significa criar um espaço emocional em que a morte não é negada, mas acolhida. Seu gato só vai morrer uma vez. A forma como você conduz esse momento se torna a última memória dele, registrada até o último instante de consciência. Você sabia dessas 7 curiosidades? Me diga nos comentários se você percebe esses comportamentos no seu gato. Vou ler todos os comentários. Agora, você sabia que existem 20 coisas que o seu gato ama, mas que provavelmente você não percebeu? Nesse vídeo que está aqui na tela, eu faço exatamente disso. Clique na tela e continue comigo no incrível mundo dos gatos.